né? Eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam por que a gente... Isso aqui faz parte da teoria de conjuntos, mas por que a gente estuda isso separadamente, né? Por que a gente faz esse estudo separado? Porque nos intervalos reais a gente tem uma dificuldade em expressar conjuntos de forma explícita. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, eu consigo expressar parte de um conjunto dos naturais de forma explícita. Por exemplo, se eu pego aqui um conjunto A, né, igual, por exemplo, 2, 5 e 7, olha, isso aqui é um subconjunto do conjunto dos naturais. E eu estou expressando ele de forma explícita. O que significa dizer de forma explícita? Evidenciando quem são os seus elementos. Tá? Professor, mas você pode fazer isso no intervalo real. Isso aí também é um subconjunto do conjunto dos reais. Sim, de fato. De fato é. Mas agora, vamos supor que eu atribua um critério, tá? Ao invés de forma explícita. Vamos supor que eu considere o seguinte conjunto, né? Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto B, que seja o seguinte, ó. Eu coloquei assim, ó. São todos os valores pertencentes aos inteiros, tal que esses valores estão entre menos 3, incluindo 3, e 1. Então, ó, eu estou escrevendo esse conjunto, que é um subconjunto dos inteiros, a partir de uma característica, a partir de uma propriedade. Desculpa aí que veio um bocejo no meio, ele ficou parecia um urso falando. Mas, enfim. Muito bem. Olha, eu estou dizendo assim, esse conjunto B são todos os valores que são inteiros, de tal forma que esses valores estão entre menos 3 e 1, incluindo o menos 3. Então, se eu fosse escrever de forma explícita esses elementos, eu poderia escrever assim, ó, quem são os elementos desse conjunto? Ó, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Professor, por que você não colocou 1? Porque note que no 1 eu digo que ele é menor, eu não tenho o sinal de igual aqui, ó. Então eu não vou incluir 1 nesse conjunto, tá? Agora, essa figura muda, por exemplo, se eu colocar o meu conjunto B da seguinte forma. Colocar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que esse mesmo x pertence a esse mesmo intervalo. E aí nós temos um grande problema, porque a gente não consegue expressar esse conjunto B de forma explícita. Se eu pedir para vocês assim, ó, quem são os elementos desse conjunto? Você não tem como evidenciá-los da forma como eu escrevi aqui. Eu sei, por exemplo, que esse conjunto tem 4 elementos. Agora, eu não posso especificar quantos elementos tem esse conjunto. Por quê? Porque como ele é um intervalo real, porque é um intervalo real? Porque é um subconjunto, digamos, do conjunto dos reais, mas ele está na forma de intervalo entre uma coisa e outra coisa. Note que entre menos 3 e 1, no conjunto dos reais, existem infinitos números. Por exemplo, eu tenho aqui o menos 3, mas eu tenho também o menos 2,9, eu tenho aqui o menos 2,99, eu tenho aqui o menos 2,81235. Enfim, eu tenho uma infinidade de números entre menos 3 e 1 que pertencem no conjunto dos reais. Então a gente não consegue expressá-lo de forma explícita, esses conjuntos que são formulados a partir de intervalos. E por isso que a gente estuda isso. Porque é muito fácil, por exemplo, com conjuntos que eu consigo escrever de forma explícita, eu fazer a união entre conjuntos assim, a intersecção, a diferença, o complementar. Agora, quando eu tenho conjuntos, tá, provenientes de intervalos reais, não é tão simples, porque eu não consigo identificar quem são os elementos.
Entendeu? Eu não consigo, aliás, eu consigo identificar quem são, mas eu não consigo identificar quantos são, porque são infinitos. Todo intervalo real tem infinitos elementos, né? Então eu não consigo expressar, eu não sei dizer quantos elementos tem de menos 3 até 1 positivo. Tem infinitos elementos. Tá? Então fica mais difícil de eu fazer as operações entre esses conjuntos. Então entenda, intervalos reais são conjuntos. Tá? Só que eles são conjuntos que têm infinitos elementos, certo? O que nos traz a gente tem que ter um tratamento peculiar com esses intervalos reais. Para isso, a gente precisa definir alguns tipos de intervalos, tá? Que é o que eu vou definir com vocês, né? Então, isso aqui só foi para explicar. Eu vou apagar essa partezinha aqui que eu fiz aqui do lado, apesar de vai estar gravado no vídeo, mas é que eu quero esse espaço aqui para definir bem algumas coisinhas, tá? Então, em primeiro lugar, né, o intervalo real ele vai poder ser representado na forma de intervalo, que eu vou explicar o que é. Ele pode ser representado de forma gráfica e ele pode ser representado a partir de uma propriedade, como foi o que eu escrevi aqui, né? E aí a gente tem os tipos de intervalos reais, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Vamos escrever a primeira situação que a gente tem, tá? Vou escrever aqui, ó. O que seria um intervalo fechado, tá? O que seria esse tal de intervalo fechado? Que é um tipo de intervalo real, tá? Então, entenda isso aqui como um tipo de intervalo real. Então, vou colocar aqui menorzinho para você entender que é um subtítulo. Esse intervalo fechado, assim, um intervalo real, ele tem, vamos dizer assim, um limite inferior e um limite superior. Ou seja, um menor valor que ele vai ter elementos que nunca vão ultrapassar esse valor, né? Vão ser menores que esse valor, e um maior valor que esses elementos nunca vão ser maiores que esse valor. Então esses são, vamos dizer, os limites do intervalo, tá? E nesse caso, esses limites aqui, como eu estou passando a parte teórica para vocês, eu vou denotar esses limites como sendo A e B. Então, um intervalo fechado, a gente pode denotar ele da seguinte forma, ó. Denota ele assim, ó. Colchetes, tá? A, B. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que é esse intervalo fechado, né, como eu estou definindo? É a mesma coisa que escrever o seguinte, ó. X pertencente aos reais, tal que esse X está entre A e B, incluindo o A e o B. Meu Deus do céu, eu não entendi nada. Está cheio de A, B, X. Eu não entendi nada disso aí. Socorro, me ajuda. Vamos dar um exemplo numérico. Tá? Vamos supor que eu tenha este intervalo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho intervalo real fechado de menos 1 a 3. Note que o intervalo fechado eu estou escrevendo os elementos de forma crescente, ó, do menor para o maior. O que significa dizer? Esse conjunto são todos os elementos pertencentes aos reais, tais que esses elementos são menos 1, menor que x, menor ou igual que 3. Então, por que esse intervalo é chamado de intervalo fechado? Por quê? Porque ele inclui os limites do intervalo. Então, quando eu falo de menos 1 a 3, eu estou incluindo nesse intervalo o menos 1 e estou incluindo o 3.
Então, note que aqui, ó, nessa representação, você tem aqui esse risquinho que representa o igual. Então, eu estou incluindo o menos 1 e estou incluindo o 3 nesse intervalo. Quem mais que está nesse intervalo? O menos 0,9, o menos 0,999, o 0, o 0,1, o 0,7, o 1,2, o 1,212, o 2,713 e o 3. Mas por que ele é chamado de fechado? Porque os limites do intervalo, tanto o limite inferior como o limite superior do intervalo, eles pertencem a esse conjunto. Tá? Então, por isso que ele é chamado de intervalo fechado. Os limites estão dentro desse conjunto. Tá? Então, isso que seria um intervalo fechado. Então, quando eu coloco cochetes aqui, ó, virado para o limite do intervalo, seja ele para o limite inferior, significa que eu estou incluindo esse elemento no conjunto. Da mesma forma com relação ao limite superior. Tá? Você tem aqui que ele também está incluso no intervalo. Beleza? Muito bem. Esse é o intervalo fechado. Então, se a gente tem um intervalo fechado, a gente pode ter também o que nós chamamos de intervalo aberto. Vou colocar aqui embaixo. Então, temos o intervalo fechado e o intervalo aberto. Certo? E o que é esse intervalo aberto? Neste caso, a gente pode representar o intervalo aberto da seguinte forma. Tá? A gente representa ele assim. Ah, professor, mas isso aí não é uma coordenada no plano cartesiano? Não, porque a gente está trabalhando com intervalos reais. Ou, em geral, a gente representa ele assim, ó. Também. O cochetes virado para fora. Tá? O que significa dizer agora isso aqui? Tá? Isso aqui são todos os reais, tais que esses reais agora estão entre A e B. Mas note agora que você não está incluindo os limites do intervalo. Tá? Você não está incluindo nem o A e nem o B. Então, por exemplo, se eu pegasse o mesmo intervalo ali, ó, vamos supor, poderia escrever ele assim, ó. Vou escrever nessa anotação que ela é mais intuitiva, tá? Se eu colocar aqui, ó, menos 1 e 3, agora, qual a diferença desse intervalo com relação ao primeiro? Que agora vão ser todos os x pertencente aos reais, tal que A é menor que x... Opa, não é A, né? É menos 1, né, jovem? Menos 1 é menor que x, que é menor que 3. Então, nesse caso, eu estou pegando todos os elementos que são reais entre o intervalo de menos 1 a 3, mas agora eu não estou incluindo nem o menos 1 e nem o 3. Note que eu não tenho igualdade aqui. Então, o cochetes virado ao contrário do limite inferior e virado ao contrário do limite superior, significa que nós não estamos incluindo esses elementos no intervalo. Então, eu posso dizer que o menos 1 pertence a esse conjunto? Não pertence. Por quê? Porque ele é um intervalo aberto. Pode dizer que o 3 pertence a esse intervalo, a esse conjunto, desculpa, ou esse intervalo real, né? Não. Por que não pertence? Porque nós temos aqui um intervalo aberto. E aí nós temos a forma gráfica de representar esses dois intervalos. Então, aqui no caso, né, eu vou tentar fazer a seguinte situação. O que seria a representação gráfica? Né? A representação gráfica seria o seguinte. Do intervalo fechado, a gente tem a seguinte representação. A gente vai fazer uma retinha. Nessa retinha, a gente vai indicar aqui uma flecha indicando que é uma reta real
que o crescimento dela é da esquerda para a direita. Aqui a gente vai colocar quem? A gente vai colocar duas bolinhas e a gente vai usar na matemática bola aberta e bola fechada. Aqui a gente vai colocar o A e aqui a gente vai colocar o B. E aqui eu vou colocar um Rzinho, querendo dizer que isso aqui representa a reta real. O que a gente vai fazer? Como o intervalo é fechado, essas bolinhas aqui, ó, a gente vai pintar elas. Tá? Por quê? Para querer informar quem vê que a gente está incluindo esses elementos A e B no intervalo. Tá? E aí a gente vai destacar o que está aqui no meio. Por quê? Porque, nossa, ficou horrível isso aqui. Porque esse é o conjunto do qual que diz respeito a esse intervalo. Então, essa é a nossa representação gráfica desse intervalo. Tá? Essa aqui é a nossa representação gráfica. Tá? Então, o conjunto ele pode ser expresso de três formas distintas, um intervalo real. Ele pode ser escrito na forma de intervalo, que seria esse primeiro formato aqui, né, que eu vou destacar com a marca-texto amarela aqui, ó. Esse primeiro formato seria a forma de intervalo, na forma de uma propriedade, né, e pode ser expresso na forma gráfica. Tá? Como é que ficaria o intervalo aberto? O intervalo aberto ficaria assim, ó. Como é que ficaria um intervalo aberto nessa situação? Como é que a gente representaria um intervalo aberto dessa forma? A gente representaria ele assim, ó. Então, agora, qual é a única diferença aqui que constaria nesse intervalo? Bom, você teria aqui a bolinha, mas ela seria agora aberta. Você não iria pintar a bolinha. Aqui seria o A, aqui seria o B. Tá? E o nosso conjunto seria representado assim. Por que a gente não pinta a bola? Justamente pelo fato, e para ficar mais intuitivo, de que A e B não fazem parte desse conjunto. Por isso que ele é uma bola aberta. Ali a gente fala, a gente usa esse termo em matemática, bola aberta. Ele não faz parte do conjunto, só os elementos que estão entre eles. Tá? Alguma dúvida aqui com relação a isso? Ficou claro aí o que é um intervalo aberto, o que é um intervalo fechado? Tem outros tipos de intervalo, tá? que eu vou falar para vocês, né? A gente tem intervalo aberto à direita e fechado à esquerda, né? Então tudo isso eu vou falar aqui nos próximos capítulos. Mas por aqui tem alguma dúvida? Se ninguém se manifestou, eu vou entender que não. E vou para o próximo passo. Deixa eu ver que horas são, 9h15. 9h10 ainda dá para falar um pouquinho mais. Ó, que doido, tem um troço aqui. Deixa eu apagar isso aqui, né, cara? Doideira. Então tá. Então a gente falou do intervalo fechado e aberto. Então vamos falar agora, ó, do intervalo aberto à direita. Eu não sei se tem essa crase aqui, tá? Não sei. E fechado, eu acho que sim. Esquerda, tem sim. Esquerda. Tá, o que seria isso, né? Bom, vamos simples escrever, né? Então, considerando que os limites do nosso intervalo é A e B, tá? Então, vamos lá. O que seria esse intervalo aberto à direita? Seria assim, ó. Aberto à direita, ou seja, você não está incluindo A, e fechado, que seria o contrário, né? Opa, ele é
aberto à direita e fechado à esquerda. Então, ele é fechado aqui à esquerda, perdão, fechado à esquerda e aberto à direita. Tá? O parêntese representa aberto, ou você poderia escrever assim, esse intervalo. Tá? Fechado à esquerda e aberto à direita, assim, ó. Tá? Vou até melhorar esse título aqui para ficar melhor, vou escrever assim, ó. Não que tá errado, tá certinho, mas é só para ficar semanticamente melhor, né? Fechado à esquerda, e aberto à direita. Beleza? Tá, e aí? Como é que a gente escreve esse intervalo? Né? Esse intervalo, na verdade, é assim, ó. Ele é... Nossa, ficou horrível essa chave. Ele é todos os x pertencentes aos reais, tal que esse x, eles agora incluem o valor a, o limite inferior do intervalo está incluído, mas o limite superior não. Ele não inclui o limite superior do intervalo. Tá? E aí a gente tem a representação gráfica disso, né? Como é que é a representação gráfica desse cara? Então, vou ter uma situação assim, ó. A representação dele vai ser assim, ó. Então, nós teremos a seguinte representação. Então, aqui, ó, vou colocar R da reta real. Vou colocar aqui, ó, o B. Por que eu desenho o B aberto? Porque ele é aberto direito, tá? E o A, vou representar aqui, ó, mas ele vai estar o que agora? Fechado, ó, tá? Fechadinho, bonitinho aqui, ó. Representando o quê? Que o A está no conjunto, mas o B não. E tudo que está aqui no meio, né? Então, quando eu faço risquinho aqui no meio, eu estou dizendo que tudo que está ali no meio está incluso nesse intervalo. Certo? Muito bem. Aí, outra situação que a gente tem. Então, a gente tem isso aqui, ó. Da mesma forma que a gente tem fechado à esquerda, a gente pode ter aberto à esquerda e fechado à direita. Muito bem. Então, a situação que a gente tem aqui agora é a seguinte. Nós vamos ter aqui, ó, aberto. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Aberto aqui à esquerda e fechado à direita. Então, posso representar isso assim ou posso representar isso assim, ó. Parênteses ao contrário do limite inferior. Parênteses não, né? Cochetes, né? E aqui voltado para o limite superior. Parênteses sempre representa a bola aberta, tá? Isso aqui é equivalente ao quê? Tá? X pertencente aos reais, tá o que agora? Esse X não inclui o A, mas inclui quem? O nosso amigo B. Então, se a gente fosse fazer esse intervalo aqui, como é que ele seria, né? Ah, não deu. Deixa eu botar aqui. Excluir. Qual a diferença aqui com o de cima, né? Que agora nós teríamos a seguinte situação. Né? O intervalo A seria aberto. Então, a gente teria essa situação aqui, ó. Aqui seria aberto, intervalo A não, né? Falei intervalo A, né? Mas o elemento A seria aberto e o B aqui
fechadinho, bonitinho. Tá? Então, isso seria um intervalo. Às vezes, ele simplesmente fala intervalo intervalo aberto à esquerda, ou fala intervalo aberto à direita. Né? Se ele é aberto à direita, subentende-se que ele é fechado à esquerda. Tá? Então, alguns livros colocam dessa forma. Eu prefiro especificar bem, né, para não dar margem à ambiguidade. Né? E a gente tem as situações, algumas observações com relação a intervalos assim. Ó. Intervalos com infinito, vou colocar. Vou colocar assim, ó. Intervalos reais com infinito. Eu vou colocar aqui uma observação assim, ó. Vocês têm que saber, infinito sempre aberto. É sempre bola aberta. Tá? Isso é bem importante lembrar. Então, o que eu posso ter assim, ó? Posso ter um intervalo assim, ó, por exemplo, né? Com infinito. Posso ter um intervalo infinito, a gente representa assim, né? Um 8 deitado. Né? O que eu quero dizer com infinito sempre aberto? Que você não vai ter uma bola fechada. Então, isso aqui pode ser representado assim, ó, também. Fechado no A. Aberto. Opa, não é B aqui. Professor, tem como escrever da terceira forma ali, ó, a partir de uma propriedade? Sim. Se você está pegando do A até o mais infinito, significa que você está fazendo o seguinte, ó. Você está pegando todos os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual que A. Note que eu botei o igual aqui porque eu botei fechado, né? Então, mas está aí, você não tem que colocar x menor que A e menor que infinito. Por que você não colocou no mesmo formato ali com o x no meio? Porque assim, ó, se eu tô, pensa comigo, se você está pegando todos os valores que são de A até infinito, mais infinito, então você está pegando todos os valores maiores do que A. Porque de A até infinito são todos que são maiores que A. Então não preciso colocar daquela forma. Tá? Ou eu poderia colocar assim também, né? Poderia pensar da seguinte forma. Vou escrever assim, né? Poderia pensar assim, ó. Menos infinito até, por exemplo, 7, vamos supor. Aberto, vou colocar também assim. Isso aqui poderia ser escrito da seguinte forma. Menos infinito até 7 aberto. O que significa agora? Você está pegando do 7 e todos os menores que eles, porque está indo para o infinito negativo. Então, para você escrever a partir de uma propriedade, isso aqui você pode escrever assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é menor que 7. Por que eu não coloquei o igual agora aqui, o risquinho? Porque aqui, ó, é aberto, tá? Ó, tá aqui. Então, como é que eu representaria isso, né, de forma gráfica? Como é que ficaria a forma gráfica aqui, por exemplo, do primeiro? Então, você vai ter a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui em azul. Ó, a gente vai desenhar aqui. O nosso amigo A aqui, ó, vai ser fechado. Tá? E a gente vai pintar tudo para cá, ó, agora. Indicando que vai para todo o infinito. Professor, preciso colocar o infinito aberto? Não. Aqui já indica que você está pegando toda a reta final, toda a reta real a partir de A. Tá? E aqui, como é que seria? Né? No caso de baixo aqui, professor.
Bom, seria assim, né? Você teria que pegar aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui o elemento 7. Nós não vamos pintar essa bola, porque aqui você não tem igualdade. E vamos pintar agora tudo o quê? Que está à esquerda do 7, né? Representando que está pegando todos os valores menores do que 7, né? Que está indo para menos infinito. Que é importante você ressaltar, né? Que todos os intervalos, quando a gente escreve na forma de intervalo ou faz a representação gráfica, sempre está escrito de que forma? Sempre de forma crescente. O limite inferior primeiro e depois o limite superior. O limite inferior sempre é menor do que o limite superior. Então aqui ó, não faz sentido, por exemplo, eu pegar um intervalo e escrever ele assim. Por exemplo, um intervalo fechado de 7 a menos 2. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Você tem que escrever um intervalo de forma crescente. Então, de menos 2 a 7. Né? Essa forma correta de se escrever um intervalo, de forma crescente. Né? Os limites devem estar escritos de forma crescente. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, né? Acho que está bem tranquilo, né? Nesse momento eu vou parar por aqui, eu vou enviar uma listinha nova falando de intervalos, vocês vão poder fazer os primeiros exercícios. Na próxima aula de semana que vem, eu vou trabalhar com as operações com intervalos reais. Tá? Agora são 9h28, está marcado no meu aqui, eu estou adiantado. Deixa eu ver aqui que horas são no meu computador. Estou olhando o micro-ondas aqui, eu acho que eu adianto ele. 9h22. Adiantado, não dá para ir um pouquinho mais além ainda, tá? Mas deixa eu só exemplificar. Eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem mais ou menos do que se trata e por que a gente tem que falar dessas representações, tá? Então vou falar aqui da operação. Vou pegar um exemplo, né? Uma operação entre intervalos reais, tá? Então eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Vamos considerar aqui ó, os seguintes intervalos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou considerar o conjunto A sendo o intervalo real de menos 5 a 9, fechado. Vou pegar o conjunto B e vou representar ele assim, ó. Vou dizer que é x pertencente aos reais, tal que você tem a seguinte situação aqui, ó, menos 5 menor que x menor igual que 7. E vou pegar um conjunto C assim, ó, que seja de 9 até 15 aberto. E aí eu vou propor as seguintes situações, tá? Quero fazer aqui, ó, na letra A. Quero fazer assim, ó. O que seria a intersecção B? Eu não sei se vocês lembram o que é intersecção, mas intersecção é o que tem em comum nos dois conjuntos, tá? Que é esse U aqui de ponta cabeça. Tá? O que tem em comum entre os dois conjuntos. Você vai dizer assim, como é que eu vou escrever explicitamente esse conjunto? Então, não dá para você escrever, porque se existir intersecção, se ela não for vazia a intersecção, em tese, vai existir infinitos, em geral, geralmente, vai existir infinitos elementos que pertencem à intersecção, não obrigatoriamente, tá? Mas olha só, como é que a gente vai fazer esse tipo de operação? Né? A gente vai usar a representação gráfica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai pegar o conjunto A
Vamos fazer a representação gráfica dele. Então eu tenho aqui de menos 5, que vai estar aberto, até o 9, que é fechado. E vou também fazer o B, que é de menos 5. Note que eu vou colocar ele exatamente onde está o menos 5. Eu tenho que montar esses gráficos de tal forma que eles sejam leais, né, à sequência numérica, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, vamos escrever o nosso intervalo aqui. Vou destacar ele assim. Ó. O A é do menos 5, que eu vou desenhar aqui, ó, aberto, até o 9, que eu vou desenhar aqui, ó, que é fechado. Então, tudo que está aqui, ó, é o A. Deixa eu botar aqui A. Esse é o A. E o B vai ser o quê? Também iniciando aqui, ó, no menos 5. Só que agora ele fecha um pouquinho antes. Ele fecha aqui, ó, no 7. Só que no 7 ele é fechado, segundo ali, ó, nosso enunciado. Beleza? O que é intersecção? A gente vai ter que olhar nesses gráficos o que tem em comum entre os dois conjuntos. Então, o que está em comum, o que está pintado ao mesmo tempo, está nessa região. O que a gente vai ter que analisar aqui? Ó? Bom, vamos fazer a resposta, né, que seria a união B, a intersecção B. Tá, vamos colocar aqui. O que tem em comum esse conjunto? O 5 ele vai estar na intersecção? Obviamente que não. Por que ele não vai estar na intersecção? Porque como a intersecção é aquilo que tem em comum, como o menos 5 não pertence nem ao A e nem ao B, obviamente ele não vai pertencer à intersecção. Então aqui vai ser aberto. Então, o menos 5 aqui, ó, vai ser um intervalo, vai ser uma bola aberta. E até o 7, né? Note que essa região depois do 7 aqui, ó, não é comum os dois conjuntos. E o 7 aqui, ó, será que ele vai ser bola aberta ou bola fechada? Bom, vamos pensar o seguinte. Quando eu pinto aqui toda essa região aqui que eu estou destacando, estou querendo dizer que tudo que está entre menos 5 e 9, né? Tudo que está entre menos 5 e 9 pertence ao conjunto. Então, se o 7, que é bola fechada aqui no conjunto B, ele é bola fechada, então ele pertence a esse conjunto. E como ele está riscado aqui em cima no conjunto A, então 7 também pertence a esse conjunto A. Então, como ele pertence ao mesmo tempo aos dois conjuntos, então aqui ele vai pertencer à intersecção. Tá? Então, aqui vai ser bola fechada. E aqui é o 7. Quem que vai ser meu conjunto? Note que aqui, ó, tudo que está nessa região aqui, ó, é comum aos dois conjuntos. Então, vou pintar aqui, ó. Tá? Então, o que vai ser a intersecção B? A intersecção B vai ser justamente quem? Aqui é menos 5, né? Então, ele vai ser aberto no menos 5 até onde? Até o 7 fechado. Ah, professor, mas isso é justamente o conjunto B. Sim, é justamente o conjunto B, mas sempre vai acontecer isso? Não, nem sempre vai acontecer isso, tá? Então, vou pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu ver que horas são. Ah, não, já cheguei na 9h30 aqui, pessoal. Eu vou encerrar aqui, mas aí na próxima aula eu vou deixar esse exemplo guardado para a gente dar continuidade a algumas discussões, tá? Mas então, a ideia é essa agora. A gente vai operar com os intervalos